Graça e a paz, tudo bem? Para mim chegar no contexto, eu vou ter que contar uma história para poder entender. Em 2013, eu descobri que estava com lúpus. Daí comecei a fazer o tratamento com reumatologista numa cidade aqui próxima à minha. E fiz tratamento durante um tempo e durante esse tratamento ele pediu outros exames e falou que não era lúpus, era fibromialgia, que são sintomas parecidos, mas são doenças diferentes. E fiquei fazendo tratamento nessa cidade próxima à minha. Daí nós tínhamos uma loja e investimos fora da loja em outras coisas, em outra coisa, no entanto, e essa outra coisa faliu e falimos a loja junto. Daí já ficamos meio desnorteados, ainda ficamos um ano aqui na cidade e eu fazendo tratamento nessa cidade próxima à minha. Daí o pai dos meus filhos resolveu mudar de estado. Ele foi na frente, ficou durante 4 meses lá, depois eu fui com os filhos. Chegando lá, eu parei meu tratamento porque eu ia mudar de estado, nem procurei médico lá. Chegamos lá, não se adaptamos, eu já vi que o relacionamento entre marido e mulher já estava acontecendo algumas coisas que não me agradei, nem em chegar ao detalhe. Daí decidimos voltar embora, só que com isso ele ficou trabalhando, atendendo lá ainda. Então ele ficava viajando para lá, então o que tinha acontecido antes de eu chegar, eu vi que continuava acontecendo. Até que ele deixou de viajar para esse estado e ficou viajando no nosso estado. E eu consegui arrumar um emprego numa rede de supermercado aqui na minha cidade e trabalhando fora e cuidando da minha casa e dos filhos. Os filhos nessa época ainda era adolescente e comecei a ficar ruim, ia no médico, ele em outro, eles falavam assim, não é só fibromialgia. Daí até que foi descoberto que eu estava com hanseníase. Daí nesse tratamento de hanseníase eu comecei a fazer o tratamento, daí quem já fez esse tratamento sabe o quanto que é sofrido. E eu ainda tentei fazer o tratamento e continuar trabalhando. Só que eu não dava conta. A medicação que toma é muito forte. E eu fiz tratamento durante um ano de tratamento de hanseníase. Então, nesse período, eu pensei que eu ia morrer. De tão ruim que eu ficava, só que eu nunca fui de ficar reclamando, falando, não tô bem, só me afastei do serviço ainda. Eu tive muita ajuda da minha filha. O dia que eu estava bem ruim, ela fazia almoço, ela cuidava da casa. O dia que ela via que eu estava bem ruim, eu tive muito apoio dos meus filhos. Meu filho era muito de ficar junto comigo e minha filha era mais das obrigações. Eles são diferentes o jeito de dar amor. Cada um tem um jeito. Mas tive muita ajuda. E nesse período eu ainda tentei ajudar o pai de meus filhos no escritório, mas não dava certo, tudo que eu fazia não estava bom, não era agradável, ou muito ruim. Daí desenvolvi também depressão, porque eu sentia muita dor, a medicação era muito ruim, me deixava muito ruim, tudo que eu fazia não estava bom. Então eu entrei já com crise de depressão e comecei a fazer tratamento com psicólogo também.
Foi nesse tempo que meu filho que criou o canal. Ele criou o canal que eu comecei a fazer o tratamento e o médico pediu para mim começar ou cuidar de animal ou cuidar do que eu gostasse de fazer e conseguisse fazer. Era para mim começar o tempo que eu aguentasse e a hora que eu tivesse melhor eu cuidar. Foi aonde eu conheci as suculentas e os cactos. E fui pesquisar sobre como cuidar, como que eu sempre gostei de animal e plantas. Só que animal eu já tinha, acho que na época eu tinha 3 cachorrinha. E daí falei, mais animal não dá, que também ele não gostava de animal e eu já tinha 3. Comecei a comprar cacto e suculenta e nas pesquisas que eu fazia como cuidar, como ter elas em casa, eu descobri o artesanato de reciclagem, as coisas e aprendi algumas coisas. Daí eu tava fazendo, algumas coisas eu fiz de cimento e outras coisas eu fazia reciclagem. E meu filho, admirado que eu tava fazendo, ele falou assim: mãe, vamos criar um canal? Eu nem sabia que existia esses canal de planta, de artesanato, que nas minhas pesquisas que eu conheci, não sabia antes. Daí meu filho incentivou e eu tava tentando fazer uma fonte, que é o meu primeiro vídeo do canal. E aquela fonte, o vídeo ainda tá bem longo, eu dividi em 2 etapas. Eu não, meu filho, que eu nem sabia mexer, já ia demorar, mas aquela fonte demorou mais de 1 ano para eu fazer, que foi a fase que eu tava mais ruim, eu fui fazendo aos poucos. Eu fiz ela, que é a minha fonte que eu tenho no meu jardim de inverno. Daí eu gravando ainda, eu nunca falei porque o nome do canal é Lembranças da Lu. Eu já coloquei Lembranças da Lu porque eu tava tão ruim, no momento tão ruim de saúde, psicologicamente, o casamento não tava bom, tava acontecendo várias coisas que eu não tava suportando. Eu vou colocar Lembranças da Lu, que quando olha meu pensamento, quando eu morrer, vai ser lembranças, tudo que tá no canal. Vai ser Lembranças da Lu. E daí, depois do tratamento da hanseníase, eu peguei e pedi para voltar a trabalhar. Daí eu voltei a trabalhar, não estava bem. Eu não estava bem, tanto psicologicamente como fisicamente. Eu trabalhava no caixa, então sobrava dinheiro, faltava dinheiro, passei várias vergonhas no caixa de coisa que acontecia. E para ter uma ideia, não era só lá, aconteceu várias coisas assim que é difícil até para mim falar, porque é uma fase tão difícil, tão complicada, tão coisa que acontece que é imaginável, só sabe como que é quem passa. De coisa assim, eu ia na igreja, eu falei, vou na igreja hoje de vestido, vou rapar minha perna, que minha perna não tá em dias. Daí cheguei na igreja, dei uma cruzada de perna, olhei, tava uma perna rapada e a outra sem rapar, para ver como que tava minha mente. Minha mente tava muito ruim. E outro dia eu tava num restaurante, a hora que eu percebi, eu tava bebendo suco na jarra. São algumas coisas. Outra vez eu tava num restaurante, o restaurante cheinho, e nós estava eu, os filhos e o pai dos meus filhos e um casal de amigos. A hora que eu vi, eu tinha tirado, a hora que eu vi não, todo mundo olhou para mim e falou, eu tirei o calçado do pé e coloquei em cima da mesa. Gente, que vergonha. Eu não sabia o que fazia e todo mundo, por quê? Por quê? Eu vou saber por quê. Eu nem vi quando tirei e coloquei o sapato em cima da mesa. Então isso tem acontecido muitas coisas e é muito difícil
para mim e para quem tá junto comigo entender. Não são todas as pessoas que entendem. Eu não via fazendo e não entendia por que fiz. E fora o meu psicológico, o meu físico, eu não sou uma pessoa de ficar reclamando, falar, tá doendo aqui, tá doendo ali, porque eu acho que não vai resolver e incomoda. Ninguém quer ficar perto de quem tá reclamando. Que a pessoa que tá junto não vai poder ajudar. Eu, quando eu não tô bem, eu corro pro médico. Quantas vezes eu fui no médico sozinho, sem ninguém. Eu já sozinho eu sempre vou. E deu ir nem comunicar ninguém. Eu lembro um dia que eu fui, fiquei internada e meu celular, não sei o que aconteceu, se descarregou, não me lembro mais. Sei que eu fiquei internada até meia-noite. Cheguei em casa meia-noite e ele estava tudo doido, os filhos, o pai dos filhos, doido, que não me achava, não. E eu tinha ficado internada, pra ver, eu sempre vou pedir socorro, eu não tô bem, vou correr pro médico, que é o único que pode socorrer nessa parte, né, que eu não tô bem. Daí eu não tava suportando trabalhar e me encostaram novamente. Me encostou, daí para mim fazer as cirurgias, devido à sequela da hanseníase. Eu fiz 9 cirurgias. Na junta, eu fiz assim no punho, não sei se dá de ver, nos 2 punhos, nos 2 cotovelos, nos 2 tornozelos, nos 2 joelhos, sendo que eu fazia de 2 em 2, que nem eu fazia no punho e no aqui. Aí dá de ver mais, ó. Fazia 2 de cada vez e ainda tive que fazer a retirada do útero. Tive um probleminha no útero e como já era feito laqueadura, o médico falou para mim que como eu não ia ter mais filho, eu escolhesse, que para ele seria mais viável eu tirar já o útero. E foi a melhor coisa que eu fiz, não tenho problema nenhum. Do útero, nossa, foi um alívio, que eu tinha tanta cólica, tanto. Era difícil para mim, então foi a melhor coisa que eu fiz. Mas então eu fiz 9 cirurgias de lá para cá. Eu fiz o tratamento em 2018 da hanseníase, eu terminei o tratamento em 2019. Daí o casamento foi piorando. Teve muitas coisas, muitos acontecimentos que eu não estava suportando, meu psicológico já não estava suportando, e difícil, sem poder trabalhar. Daí eu ainda fazia as reciclagens, mexia com as plantas, ainda mexo, quando eu tô melhor eu consigo mexer, e foi aonde eu desenvolvi daí das minhas plantas, eu faço muda e vendo na minha casa mesmo, não dá uma renda boa, mas eu consigo, assim, para mim não ficar dependendo para fazer uma unha, fazer um cabelo, ou para mim comprar outras plantas, ou eu se virar. E cuidando de casa e cuidando dos filhos, que sempre foi minha obrigação, né? Eu fazia com todo gosto, mas aí sempre dependeu de mim. Os filhos que for precisar, é eu que tenho que fazer. Escola, médico, roupa, calçado, a maioria sempre foi eu. Então, foi ficando bem complicado. Aí, nesse período de vir do outro estado de volta para o nosso, o pai dos meus filhos já se afastou da igreja. Eu continuei indo junto com os filhos, e depois os filhos já não queriam ir, que o pai não ia, também não quiseram mais frequentar a igreja. Eu fiquei frequentando ainda 2 anos sozinha, mas fiz a péssima escolha. Eu falo assim, para mim, a placa de igreja não vai salvar ninguém. Mas para mim a igreja me fortalece espiritualmente. Espiritualmente, a igreja é onde eu
me fortifica a fé. Eu fico mais fortalecida indo na igreja. Só que daí, por eu estar ruim e daí começar, ele não ia, daí eu reclamava que eu não acompanhava ele nos lugares, até que eu ia, mas eu ia menos por estar com problema de saúde, por eu não me sentia bem, eu acabei me afastando da igreja. Para mim, eu não tinha afastado de Deus, mas como não ia na igreja, espiritualmente eu enfraqueci. Então comecei a acompanhar para todo lugar que ia e daí não, para mim não era bom ir na igreja e frequentar outros lugares, por mais que eu não beba, eu não fumo, eu não gosto de dançar, não gosto das coisas do mundo, que assim aparentemente é bom, mas traz sequela ruim, para ver o que aconteceu, né? Que eu vou ficar ainda sabendo. Daí eu me afastei da igreja e inconscientemente ou consciente, não sei, eu coloquei o pai dos meus filhos no lugar de Deus. Para mim, ele era tudo, tudo. Até as pessoas que trabalhavam junto comigo, elas falavam assim: ô Lu, você fala do seu esposo como se vocês fossem recém-casados, que nada que acontecia entre nós eu contava, nem no meu serviço, nem para minha mãe. Poucas pessoas sabiam, mais assim que era do convívio dele mesmo que ficava sabendo. Eu nunca fui de levar para as colegas de trabalho e nem para minha mãe. Minha mãe não ficava sabendo nada que acontecia. Nunca fui de me abrir, eu sempre fui mais fechada e eu achava que não ia ser bom, não era bom falar, então não me abria para ninguém. E como eu estava enfraquecida na fé, mais longe de Deus, eu ainda orava, mas não orava mais com tanta frequência, não estava mais jejuando e para mim o pai dos meus filhos era tudo, tudo. Foi aonde eu pedi para Deus que eu queria amar, que vai ser outros testemunhos que eu vou contar, que quando nós se envolvemos, eu pedi tanto para Deus que eu queria amar o pai dos meus filhos e no fim acabei colocando ele como prioridade. Errado, nunca. Agora, no deserto, eu tenho aprendido muito, muito. Nada, ninguém vai substituir mais Deus na minha vida. Qualquer coisa pode faltar, qualquer pessoa pode faltar, mas se você está com Deus, Deus nunca vai te abandonar e Ele vai te suprir de tudo quanto é jeito. E se você tiver apegada com Deus, firme na fé, você vai sofrer menos. Que eu tenho sofrido muito, muito. Agora eu já estou bem melhor. Eu sempre fui magra. Eu perdi 10 quilos rapidinho. Rapidinho eu perdi 10 quilos. Então perdi as roupas, praticamente tudo. Que eu tô falando e não. Eu perdi 10 quilos quando foi em outubro de 2022. O pai dos meus filhos saiu de casa. Então foi aonde eu perdi 10 quilos. É que eu fico imaginando que eu já contei e não contei. Quando chegou em outubro de 2022, o casamento já estava muito ruim, onde ele já falava que não me admirava, não, que ele sempre falou que estava comigo por causa dos meus filhos, que ele só estava esperando os filhos completar 18 anos para ele não pagar pensão. Então, tenha muito cuidado com o que você fala, que mesmo que você não queira, você está profetizando. Então, falou e aconteceu mesmo. Quando chegou em outubro, não deu mais, ainda nós tivemos umas recaídas, mas a última vez que eu fiquei com ele, foi muito, muito humilhante. Eu me senti
muito, muito humilhante. E Deus tocou no meu coração, dá o primeiro passo que eu vou dar ao chão. E eu ainda, tudo que tem passado, eu sei que foi, é um propósito de Deus na minha vida. Eu tenho aprendido que tudo tem um propósito. E quando ele saiu, eu tive conselho bom e ruim. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, me iluminou, que eu peguei os conselhos bons. Várias pessoas vinham assim, Lu, você tá sofrendo, é porque você tá sozinha. Fica com fulano, com ciclano, e nessa hora o diabo é astuto, manda a pessoa que você do seu gosto aparentemente, pessoas é, e eu tive a sabedoria de me apegar com Deus. Quando ele saiu, eu voltei para a igreja, voltei para os pés do Senhor, pedi misericórdia, que Deus me socorresse. E foi a melhor escolha que eu já fiz durante a minha vida até hoje. Essa foi a melhor escolha. Como teve pessoas que me aconselhou mal, teve pessoa que falou, Lu, se apega com Deus. Se apega com Deus que Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. E minha mãe falando também que daí nesse período, quando ele saiu de casa, eu não tinha contado para minha mãe. Ele já estava para sair de casa e meu pai estava doente, ia vir ficar comigo para fazer tratamento, que meu pai mora em outra cidade. Ia vir ficar comigo para fazer o tratamento. Daí eu soube que meu irmão, a mulher dele tinha largado dele e ele estava muito ruim e minha mãe, você tem que ajudar ele. Daí foi aonde eu contei para minha mãe, que minha mãe nem sabia. Eu falei, mãe, eu não vou poder socorrer ele. Por isso, ela, Lu, não tem como, porque liga para ele, fala com ele, que aparentemente meu irmão tava pior do que eu, que não é. Eu falava assim, mãe, é que eu não sou de falar, mas só Deus sabe o que eu tô passando. Ela, Lu, ajuda. E eu entendi que foi Deus que colocou meu pai, foi Deus que colocou meu irmão, porque daí quando o pai do meus filhos foi embora, eu tava com meu pai, apesar que eu tinha que ficar correndo com ele no médico, no exame, e o meu irmão também eu tive que correr com ele pro médico, que ele ficou muito ruim, fiquei com ele em casa, mas aí eu ficava acudindo eles e não pensando tanto no que estava acontecendo comigo, foi Deus que colocou. Daí quando chegou o final do ano, para você ver a misericórdia de Deus, meu irmão estava comigo, porque nós já passamos em família, nós já passamos final de ano tão assim com falta de dinheiro. Para vocês terem uma ideia, que um final de ano nós passamos por um dinheiro que tinha num cofrinho, mas nós estava em família e para mim a família era tudo para mim. Era uma coisa que eu sempre sonhei, ter a família, e como eu sou de pai separado, eu sempre desejei envelhecer, porque eu acho muito ruim quando eu vou na casa da minha mãe e meu pai não tá, quando eu vou na casa do meu pai e minha mãe não tá, pros netos eu vi assim que é ruim, então o que eu sempre desejei foi envelhecer junto. Então, e chegou o final do ano, só Deus sabe. Daí, meu irmão estava junto e uma amiga minha com o pai dela vieram passar também o final do ano, mas eu num desespero tão grande, enquanto ele estava aqui, eu levantava, eu tinha que levantar, fazer café, foi até onde eu aprendi a tomar café. E minha mãe pegando no meu pé, come, que eu já tinha emagrecido 10 quilos, ainda tô com 10 quilos a menos do meu peso, que eu já sou magra.
come, come. Então, quando ele estava aqui, eu ainda conseguia comer mais. Daí, quando eles foi, meu Deus do céu, eu fiquei com os filhos, daí vinha tudo na mente. A gente se sente assim, que não era só o marido que tinha ido embora e o provedor, porque eu não contei que nesse período que eu me afastei, o INSS negou várias perícias minhas, então eu coloquei no advogado. Então eu tô sem renda, ainda não saiu o resultado da audiência. Eu já tive a audiência, mas ainda não saiu. Então eu tô sem renda, tô sem trabalho. Com as plantas que eu vendo, mas não dá assim, aquelas coisas que vai ser outro testemunho que eu vou contar. E meu filho, quando ele saiu, meu filho só tinha 17 anos ganhando um salário. Então meu filho me abraçou e falou assim: mãe, não se preocupa, eu vou comprar as coisas para dentro de casa. Daí eu ficava assim desesperada, depender do meu filho, e ele nem sabe, com salário, oh meu Deus. E assim, é um testemunho que eu vou contar, que não, se for somar, eu não vou somar, porque se for somar não bate. São vários milagres que eu tenho ainda para contar, eu vou contar em outros vídeos, que Deus, que a escolha que eu fiz, de correr para os pés do Senhor, abraçar, se humilhar nos pés de Deus, pedir misericórdia, perdão por tudo que eu tenho feito, que eu fiz que não agradou, e falar: Senhor, eu me humilho aos seus pés, eu quero estar próxima, eu quero ser íntima de Ti. Não é porque eu sou mais merecedora, não, é porque eu me humilhei aos pés de Deus, e Ele tem me socorrido. Então, numa dessas das angústias, eu tava várias angústias que eu sentia, uma coisa ruim. Aí nesse período eu também desenvolvi ansiedade. Então, quem tem depressão e ansiedade e a fibromialgia, então atacou tudo. É doença no corpo, na mente, naquele momento na alma. E o pai dos meus filhos ter ido embora, não era só o pai dos meus filhos ter ido embora, era o meu sonho de ter uma família, ver destruída, o provedor da casa, nem tanto por provedor, que nós já passamos tanta coisa junto, mas por estar separado, né? É um sonho destruído, então é muito, muito difícil. Só quem tá passando, quem já passou, sabe. Eu sentia muita angústia, meu coração acelerava, que eu, assim, voltando um pouquinho no passado, quando eu fiz a cirurgia, e eu passando toda aquela tribulação, toda a cirurgia que eu ia fazer, eu pedia para Deus: oh meu Deus, não deixa eu acordar da anestesia. Já pedi perdão, porque eu sei que é errado, mas eu tava passando por tanta angústia, tanta coisa ruim, que eu não queria acordar da anestesia. E acordei. Daí, nesse período que ele foi embora, eu não desejava morrer, mas eu achei que eu ia morrer. Assim, pelo que eu tava passando, é uma dor tão grande, uma dor na alma, uma dor no peito. Hoje eu entendo das pessoas que se cortam, porque uma dor na alma, que não tem remédio, não tem nada que você toma. É só você se humilhar aos pés de Deus. Daí eu entendi que se corta para doer em outro lugar, para ver se aquela dor que tá não venha sentir. Só que eu não cheguei a me cortar, e eu também não era de reclamar, porque eu sabia que minha mãe já estava passando muito sofrimento com meu irmão. O desespero dela também era grande, e daí ela sabendo tudo que eu estava passando. Então a única coisa que eu fiz é me humilhar aos pés de Deus. E teve uma amiga que me deu muito suporte. Ela veio até posar aqui em casa comigo. Nos dias que eu tava bem ruim, ela vinha aqui dormir comigo. Tive o suporte dos meus filhos, e várias pessoas da igreja também me apoiou, várias irmãs, a pastora, tem uma pastora que me ajudou muito, tá me ajudando. Então me abraçaram na igreja. Então eu tive apoio. Mas numa dessas angústias que eu tava,
foi onde eu vou contar o testemunho. Vou ter que voltar um pouquinho antes, que um dia eu tava caminhando, aqui perto da minha casa tem uma pista de caminhada, eu saí que dá um mandado a Esparecida, e tava nessa caminhada e achei um gatinho dentro do bueiro. Eu ouvi o barulho, eu até pensei que era um passarinho, daí eu fiquei prestando atenção que o movimento tava bem grande e o barulho tava do outro lado da avenida. Daí eu fiquei aguardando parar um pouco o movimento, saí correndo, fui lá ver, era o gatinho. Eu trouxe esse gatinho para casa. E a minha filha sempre foi doida por um gatinho. E eu, como eu amo animal, eu sempre quis também, mas daí o pai dela não deixava ter, porque ele tem rinite, meu filho também, daí ficava que não pode ter, que ia piorar, e não deixava. Então ela já aproveitou que ele tinha saído. Não, mãe, é meu, e colocamos o nome de João no gatinho. Ela dá banho nesse gato, e esse gato não larga do meu pé. Aonde eu tô, o gatinho tá. A única hora que ele larga do meu pé, se meus filhos tá comigo, ele vai dar um passeio no quintal, senão ele tá junto comigo. Aqui eu tô gravando no meu quarto com a porta fechada e ele tá debaixo da porta que eu tô tocando. Ai, Deus. Daí, numa dessas angústias, eu corri pra dentro do quarto, fechei a porta e ajoelhei no meu tapete, debrucei assim no chão, pedindo socorro a Deus. Deus, me socorre, que eu não tô suportando, me socorre. Me ajuda, Deus. Daí, nessa hora, o João veio, deitou bem assim debaixo de mim. E nessa hora eu senti Deus falando comigo. Deus falou assim comigo: tá vendo o João? O João é o gado. Tá vendo o João? Você não achou ele no lixo, no bueiro, né? E trouxe e tá cuidando? Assim eu tô cuidando de você. E aquela foi tão nítido assim no meu cérebro. E sabe que o gato faz um rosnadinho, né? E aquilo foi trazendo uma paz dentro de mim. E eu senti certinho Deus falando comigo através do gato. E hoje, aonde eu tô, ele tá na hora que eu tô voltando aquela angústia, que agora já tá menos. Graças a Deus, já tô bem melhor. Então, aonde eu tô, tá voltando aquela angústia, eu olho pro gato e sei, Deus tá comigo. Não é porque o gato é Deus, não. É porque ele tá usando o gato para lembrar que ele tá comigo. Ele usou o gato para falar comigo. Não é que o gato falou comigo, ele usou através do gato falar: você não achou ele no bueiro? Assim como eu não estava em comunhão com Deus, por mais que eu não tivesse bebendo, praticando coisa errada, eu estava afastada dele. Se eu tivesse próxima, talvez nem teria acontecido ou teria sido menos, né? Eu teria sofrido menos. Então, eu sinto a misericórdia de Deus é muito grande na minha vida. Deus tem feito grandes coisas já. Eu tenho vários testemunhos para contar. Eu ainda vou gravar. Esse testemunho eu gravei vários e não achava bom. Agora esse vai o jeito que tiver aí, vai assim mesmo. Como eu tô tendo ajuda de vários vídeos que eu tô assistindo, eu não acho justo Deus tá comigo, tá me ajudando, ter falado comigo e eu não falar. Que nos dias de hoje Deus faz milagres na sua vida. Que nos dias de hoje Deus fala com você, se humilha aos pés de Deus, pede socorro a Deus, misericórdia e tenta fazer aquilo que Ele quer ao seu coração. Hoje eu peço a Deus, Deus, faz de mim segundo o seu coração, mostra para mim aquilo que não te agrada e me dê
sabedoria para não praticar mais, que eu seja próxima dele, porque Deus é o socorro mais presente na hora da angústia. Eu sou a prova viva disso e Ele é tudo. Então não deixa esse tudo longe de você. Se apegue a Ele só tem coisa boa para sua vida. Ele vai estar com você na hora da angústia, vai estar com você na hora da felicidade, mas você tem que estar com Ele. Você tem que estar com Ele, porque não adianta Ele querer estar com você e você não estar com Ele. Então Ele não vai entrar na porta que estiver fechada. Você tem que abrir a porta. E sei ainda que Ele vai fazer muitas coisas na minha vida, porque Ele já tem provado, tem falado, e eu vou contar todos os testemunhos que Ele já tem feito e que Ele ainda vai fazer na minha vida. Então não desagarre de Deus, agarre com Deus, procure uma igreja que você sinta a presença de Deus e que você vai frequentar e continuar, porque não adianta você querer ir numa igreja que você não sente comunhão com Deus, você não sinta a presença de Deus. E que placa de igreja não vai salvar ninguém, quem vai salvar é Deus e a sua comunhão com Ele. Então, se apegue.